Olá! Hoje o nosso radar do mercado, olha, tá pegando fogo aqui com uma mudança importante no mundo dos fundos, viu? Opa! Qual que é a boa? A CVM liberou a recompra de cotas para FIIs e FIAGROS. Sabe, aquela regra nova de maio de 2025? Ah, sim. Fiquei sabendo. É uma novidade e tanto, né? Pois é. Parece um detalhe técnico, mas a gente sabe que pode mexer bastante com o mercado. Recebemos uns materiais aqui e a ideia é mergulhar nisso para entender o que muda de verdade. Vamos nessa? Bora. Isso aí faz parte daquela modernização maior, né? Da Resolução 175 da CVM. Aquela que deu uma geral nas regras. Exato. Para simplificar, alinhar mais o Brasil com o mercado lá fora. A recompra de cotas é super comum em outros países, tipo nos REITs americanos. Agora chegou a vez aqui. Certo. Mas, assim, na prática, como é que funciona essa recompra? O fundo simplesmente decide e sai comprando? Não. Tem um processo. Primeiro, e isso é crucial, precisa da aprovação dos cotistas. Tem que ter assembleia para decidir. Ah, ok. Os cotistas têm que concordar. Isso. Com o aval deles, aí sim o fundo pode usar o caixa para comprar as próprias cotas lá na bolsa, no mercado secundário mesmo. E o que acontece com essas cotas que o fundo compra? Geralmente, o mais comum é cancelar essas cotas. Pensa assim, o patrimônio total do fundo, os imóveis, os CRAs, enfim, continua lá. Mas agora ele vai ser dividido por menos cotas. Entendi. Menos cotas. Então, peraí, o valor patrimonial de cada cota que ficou, ele tende a subir. Exatamente. Esse é o ponto-chave. É um dos grandes benefícios esperados. O mesmo patrimônio dividido por menos gente, digamos assim. Cada cota passa a representar uma fatia maior do bolo. Interessante. E tem outra coisa boa aí. Sabe aquele desconto que muito fundo negocia na bolsa em relação ao valor patrimonial? Sei, o famoso P sobre VP abaixo de 1, que irrita muito cotista. Pois é. A recompra pode ser uma ferramenta para diminuir esse desconto. É quase um sinal que o gestor manda para o mercado, tipo, olha, eu acho que meu fundo vale mais do que isso que estão pagando. Faz sentido. É uma forma de mostrar confiança no próprio taco, né? Exato. E para o gestor, é mais uma ferramenta na mão. Além de sinalizar confiança, pode usar para tentar dar uma acalmada nos preços se o mercado estiver muito doido, muito volátil. Para estabilizar um pouco. Isso. É mais um jeito de tentar defender o valor para o cotista. Mas tem limite, tá? Não é festa não. Ah, imagino. Quais são as regras? A Assembleia tem que aprovar, como eu disse, e o fundo só pode recomprar no máximo 10% das cotas que existem, num período de 12 meses. E, claro, tem que ser transparente. Avisar o mercado direitinho o que pretende fazer. E falando em tipos de fundo, FII, FIAGRO, imagino que o impacto ou a forma de usar essa recompra possa ser diferente, né? Com certeza, tem nuances aí. Para os FIIs, principalmente os de tijolo, que são mais ligados ao ciclo imobiliário, a recompra pode funcionar como um piso, sabe? Um colchão para amortecer a queda. Isso. Em momentos de baixa, ajuda a dar uma segurada no valor, passa mais confiança para o pessoal não sair vendendo a qualquer preço. E para os FIAGROS, que são mais novos e ligados ao agro. Para os fiagros, que estão mais expostos àquela volatilidade doida das commodities, né? Soja sobe, milho desce. A recompra pode ser uma defesa importante contra essas flutuações que às vezes não tem nada a ver com a qualidade dos ativos do fundo em si, da terra, do crédito. Entendi. Então ajuda a proteger o fundo de um pânico externo, digamos. Exatamente. É uma forma de tentar isolar um pouco o valor do fundo dessas variações que não são do negócio principal. No fim das contas, é mais um passo para a gente se alinhar com as boas práticas internacionais e proteger o investidor. Legal. Mas para isso tudo funcionar redondinho, quais são os desafios, os perrengues na implementação? Sempre tem, né? Não é só estalar os dedos. As administradoras, os custodiantes, a própria B3, todo mundo precisa ajustar os sistemas, controlar esses limites de 10%, registrar as operações, garantir que tudo siga a regra. Imagino que dê um trabalho de adaptação. Dá sim. E as equipes também precisam se capacitar, né? Entender como usar essa ferramenta, a parte operacional, a governança por trás. Não é trivial. E para quem investe, qual a dica? Ficar de olho em quê? Olha, para quem investe, vale a pena monitorar os fundos que estão com aquele PVP baixo, desconto que a gente falou. Podem ser candidatos a usar a recompra. Certo. Mas, mais importante ainda, é analisar o histórico do gestor.
Esse gestor já mostrou antes que se preocupa com o cotista? Tem boa governança? Porque a ferramenta é boa, mas depende de quem usa, né? Com certeza, a ferramenta sozinha não faz milagre. Então, para a gente fechando, o que essa mudança toda significa no fim do dia para o mercado e para quem investe nesses fundos? Significa um mercado potencialmente mais eficiente, com mais um mecanismo para proteger o valor do investimento. E mais alinhado com o que rola lá fora, o que pode até atrair mais investidor institucional, talvez. Hum, Mas levanta uma questão importante. Como os gestores vão usar isso? Tem que ser com responsabilidade, com transparência. E tem o lado da liquidez, né? Se muitas cotas são canceladas, pode ficar um pouco mais difícil de comprar e vender depois. Menos cotas circulando. é um ponto de atenção, sem dúvida. É isso. Em resumo, é um passo importante para a modernização dos FIIs e FIAGROS no Brasil. Tem benefícios claros, mas exige atenção na governança e nos possíveis efeitos colaterais, como a liquidez. Ótimo resumo. E fica aqui uma reflexão final, então. Será que essa capacidade de recompra vai ser só um band-aid para os descontos ou ela pode, de fato, mudar as estratégias de longo prazo dos gestores? Quem sabe até inspirar novos tipos de fundos por aí? Fica a pergunta no ar. Boa pergunta. É algo para a gente acompanhar de perto nos próximos capítulos desse mercado. Com certeza. Assunto não vai faltar.